Jovem Pan News. A bancada de oposição montou uma estratégia de formação de um chamado blocão para superar a bancada da situação e assim ter maioria na CPI da Covid, que deverá ser instalada na semana que vem na Assembleia Legislativa com a finalidade de investigar contratos do governo do estado firmados aí durante a pandemia de coronavírus. E sobre esse e outros assuntos nós conversamos agora com o deputado estadual Gustavo Carvalho. Ele está conosco. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, Jussara. Bom dia, Virgínia Tchelle. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan News Natal. É um prazer estar aqui com vocês. Deputado Gustavo Carvalho, bem-vindo. E quem está nos acompanhando pelo YouTube, vendo as imagens, o deputado amanheceu o dia aí em ritmo de São João, né? No clima de São João. Tô nessa data que o nordestino tanto ama e tanto gosta. Eu vim para a entrevista aqui com uma característica, né? Do nosso Nordeste, né? Nosso Nordeste e do nosso dia de São João. Ok, deputado Gustavo Carvalho, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui para conversar com a gente. Ontem a gente conversou com o deputado Francisco do PT, que é o líder do governo na Assembleia sobre CPIs, e hoje é dia de conversar com o senhor, que é da bancada de oposição. Deputado, explique para os nossos ouvintes o que é esse blocão, essa estratégia que os deputados de oposição estão articulando para ter maioria nessa CPI da Covid. Olha, Virgínia, CPI sempre foi e será, de acordo com a nossa Constituição, um instrumento da minoria. É um instrumento de apuração. Nós não estamos fazendo um processo condenatório. E é isso que o governo está num caminho errado, em contestar. Nós estamos apenas usando de uma prerrogativa que nós temos, que é a prerrogativa de fiscalização. Sobre os gastos com recursos encaminhados ao governo do Estado, pelo governo federal, para o combate à Covid-19. Esse é o foco, é o cerne da CPI. E é evidente que nós teríamos, como minoria, que formarmos um bloco representativo que pudesse nos dar o conforto de termos na comissão uma maioria, pelo menos, dos 5 indicados. E foi isso que nós buscamos e foi isso que nós conquistamos. O bloco de 10 deputados, ele está muito unido, muito sólido, muito concreto, e nós faremos um trabalho diferente dessa CPI circense que o Senado está fazendo e que, por incoerência, o PT do Rio Grande do Norte apoia lá em cima e quer, aqui embaixo, fazer com que essa CPI não se instale. Ontem é mais uma incoerência. O deputado Francisco do PT disse que essa CPI aqui no Rio Grande do Norte era uma CPI eleitoral, né? Ele disse que não ia nem chamar de política, mas uma CPI eleitoral. E aí a gente questionava qual a diferença da CPI daqui, que ele considera eleitoral, para a de Brasília. Você vê, o deputado Francisco ontem até mudou um pouco o tom, aí já melhorando um pouco, porque ele considerou a CPI politiqueira instalada aqui. Ora, nós estamos vendo, inclusive, o debate contraditório sendo contestado com a ausência de alguns parlamentares lá em cima no Senado. O que é isso? Nós não queremos isso, nós queremos averiguar, nós queremos fiscalizar alguns contratos, Virgínia, alguns contratos, Jussara, que realmente tem algumas situações que nós encontramos como babescas, alguns contratos que estão totalmente fora do que prega a probidade administrativa. Hoje eu li, inclusive, e me surpreendi uma entrevista do controlador Pedro Lopes, dizendo que o governo vai sair absolutamente tranquilo. E o secretário de Saúde, dentre essas investigações que nós vamos fazer, assinou um contrato que foi contestado pelo próprio controlador. Então, nós temos, assim, algumas situações que são situações que elas devem ser apuradas e que o público norte-riograndense, a população do Rio Grande do Norte, tem que tomar conhecimento. Deputado Gustavo, o senhor deve presidir a CPI? Não, eu não tenho esse... a presidência e a relatoria, Virgínia, elas vão ser escolhidas, Jussara, após a indicação dos 5 membros, certo? E aí, entre os 5,
nós deveremos escolher o presidente e o relator. Na verdade, eu sou o deputado indicado pelo líder, deputado Tomba Farias, do PSDB, para compor como membro a CPI, certo? Inclusive o regimento da nossa Assembleia, da nossa Casa, prega que se a oposição tiver a presidência, a relatoria ficará com a bancada do governo. E caso contrário, também, diferentemente disso, nós também teremos essa ponderação de equilíbrio. Com 10 deputados nesse blocão, é possível a CPI, esse blocão ter 2 vagas nessa CPI de 5 membros? Não, isso aí não se cogita, porque inclusive ela vai ao encontro, certo? De um descumprimento da potencialidade de cada um dos blocos parlamentares formados, né? Não quero crer nisso. Deputado, ontem aqui na conversa com o deputado Francisco do PT, ele disse que o governo não questionou, não iria recorrer da decisão da abertura da CPI, mesmo ela estando, segundo ele, com alguns erros regimentais para a solicitação no Legislativo. Aquele pedido que os senhores da oposição fizeram para instalar a CPI. Ele disse que aquilo já estava consolidado, mas que não iria abrir mão do cumprimento aí de 2 parágrafos do regimento que prevê que alguns daqueles itens apontados pelos senhores da oposição, alguns daqueles contratos, que eles não entrassem na pauta de investigação porque envolvem recursos federais. Como vai ficar a situação? O senhor, como possível membro dessa CPI, a CPI vai investigar aqueles 12 contratos, mesmo se os contratos tendo recursos federais, que segundo o deputado Francisco do PT sairia aí da responsabilidade do Legislativo Estadual? Virginia, eu estranho essa declaração do deputado Francisco e tenho estranhado também o comportamento do governo, porque eu vi da própria governadora se dizer tranquila em relação à instalação desta CPI. E se eu estivesse tão tranquilo quanto ela diz estar, eu autorizaria a minha bancada para assinar a CPI. É lógico, é evidente que isso... E eles se somariam a nós e seria imensamente prazeroso para nós termos outros deputados também como nós, fiscalizando, investigando e cumprindo com suas prerrogativas. Na verdade, é mais uma contradição. E em relação à apuração dos fatos, não é o governo que vai decidir o que a CPI vai apurar. O que a CPI vai apurar, quem vai decidir é a Assembleia Legislativa com os membros da CPI que será instalada. O governo não pode pitacar, não pode achar que ele pode escolher os itens e os contratos que podem ser investigados e fiscalizados. Deputado, entre esses contratos, né, que serão investigados, está aquele que se refere à compra dos respiradores, né, que foi bastante polêmico, daquela compra de quase 5 milhões, né, de reais. E ontem, na conversa com o deputado Francisco, ele também trouxe informações dizendo que isso foi comprovado que foi um golpe que os estados sofreram. O que é que o senhor tem a dizer sobre essa situação dos respiradores? Mais um golpe, Hein, Jussara? É mais um golpe, né? É assim que o PT prega, é assim que o PT usa. Olha, é no mínimo alarmante o Estado perder 4 milhões e 900 na compra de respiradores, ter pago esse contrato antecipadamente, que não pode, o Estado não teria esse direito, e o pior, ter pago 15 dias antes de assinar o contrato de compra com a empresa. O recurso saiu do erário aqui, nosso, foi para o Consórcio Nordeste. O Consórcio Nordeste pagou a empresa e o Rio Grande do Norte só veio assinar, Virginia, esse contrato 15 dias após o envio do recurso. Então, assim, até hoje não teve um procedimento jurídico adotado pelo governo do Estado do Rio Grande do Norte para ter de volta os 4 milhões e 900 perdidos. Nenhum. O governo da Bahia teve 2 servidores presos por esse contrato. E o Rio Grande do Norte era para entrar não só contra o Consórcio Nordeste, mas era para a Procuradoria-Geral do Estado, em defesa dos recursos do erário, entrar também contra o governo da Bahia. E isso nós vamos provocar. Nós vamos buscar e vamos chamar pessoas
que possam depor a respeito desse contrato. Deputado, a segunda fase, né, passada a instalação e a definição dos membros, a segunda fase vai ser a definição aí dos depoimentos, quem vai ser convocado nessa CPI. A oposição está se preparando para essa fase? Eu pergunto para o senhor, dentro do que o senhor acaba de responder, quem deve ser convocado para explicar a questão dos respiradores? Olha, Virgínia, nossa intenção, como eu havia falado anteriormente, é a intenção de apurar. Nós não estamos condenando inicialmente, nós estaremos investigando. E a CPI, ela terá um tempo para administrativamente ser formada, cronologicamente ser trabalhada, certo? Nós vamos, inclusive, solicitar que alguns auditores possam acompanhar e também algumas pessoas de outros órgãos de controle possam também nos assessorar nesse trabalho, que será um trabalho de muita paciência, mas nós estamos decididos a apurar com muitas observações a todos esses contratos, certo? Então, nós deveremos, Virgínia, ocupar uma cronologia. Não é no primeiro momento que nós vamos convocar alguém para depor, porque seria irresponsável nós, sem termos uma prova evidenciada, convocarmos e aí a pessoa iria depor sem ter nenhuma comprovação de fatos. Nós precisamos, num primeiro momento, comprovar fatos, comprovar deslizes de contratos. E aí sim, após esses deslizes comprovados, e eu acredito que isso venha acontecer depois do nosso recesso, que é do dia 15 de julho ao dia 30, aí uma nova fase, ela entrará em vigor, que é exatamente a convocação de alguém que, porventura, tenha sido apurado como um ordenador que, de forma ilegal, assinou algum desses contratos. Já tem informações a respeito de como será conduzida a CPI com relação a se será presencial, se manterá da forma que está agora? Já tem alguma decisão a respeito disso? Então, nós vamos usar o plenarinho da Assembleia e CPI, e isso eu fui desde o início a favor, ela tem que ser apurada com todas as pessoas em um local. Então, nós vamos fazer no plenarinho, mantendo todas as distâncias, mas de forma presencial. CPI tem que se olhar nos olhos, Jussara, e é isso que nós vamos procurar fazer. Serão as fases dessa CPI serão transmitidas pela TV Assembleia, deputado? O senhor já tem essa informação? Não, Virgínia, infelizmente eu não posso lhe dar essa notícia agora, porque eu não a tenho ainda como comunicado. Eu fiquei curiosa, no começo da entrevista, o senhor disse que essa CPI não vai ser uma CPI circense, como a do Senado. O que é que o senhor quis dizer com isso, deputado? O que é uma CPI circense e o que é que está acontecendo lá em Brasília? Ora, na hora que um relator se ausenta da CPI porque não está ouvindo, não está gostando do que está ouvindo, ela é uma CPI circense. Nós estamos vendo que os senadores da bancada de governo a nível federal, eles estão sem aprovação, inclusive de convocação de alguns membros, de algumas pessoas para depor. Então, isso evidenciou-se e a imprensa está dando uma cobertura muito eficaz a essa evidência, entendeu? O Brasil está sabendo que a CPI está sendo feita para tentar transformar um governo que é sério num possível governo de escândalos, sem isso acontecer. O Brasil lamenta profundamente as 500 mil mortes já havidas, mais de 500 mil. Não tem uma pessoa, não acredito que tenha um ser humano que possa não estar abalado. Eu mesmo passei dentro da minha própria família por momentos assim, de muito nervosismo, Eu passei com um irmão, 62 dias internado. Então, isso é uma coisa que abala emocionalmente todas as famílias.
E nós não queremos, no Brasil, e nós não queremos, principalmente, o mundo passando pelo que nós passamos. Mas, infelizmente, o Brasil não pôde ser ilha nesse processo. E eu acho que a CPI está querendo transformar o nosso país numa ilha. Mas nesse mesmo contexto, a gente vai caminhar para uma CPI local, não é, deputado? O senhor sabe que o modelo, o formato, inclusive o foco também é o mesmo, quando eu falo em foco, eu não falo pontualmente, mas no leque aí das ações do governo no tratamento aí das ações da Covid-19. A mesma coisa que está acontecendo lá em Brasília, né? A gente vai ter também momentos aqui que a gente vai acompanhar nessa CPI que serão bem semelhantes a tudo isso que está acontecendo lá no Senado Federal. É prudente que possamos esperar. Deputado está bem prudente aqui nessa conversa. Vamos falar de outra CPI, né, Jussara? Pois é, tem a CPI da Arena das Dunas também, que está aí, né, que já foi instalada, na verdade, né? A CPI da Arena das Dunas sofreu algumas alterações em virtude da saída de alguns parlamentares. E a gente queria também falar um pouco sobre isso, deputado. Como é que estão as articulações aí em torno da CPI da Arena das Dunas? Olha, nós ontem, instalamos a CPI da Arena. Ela deverá ocorrer concomitantemente com a CPI instalada para apurar recursos do combate à Covid-19. E eu acho, Jussara e Virgínia, que essa prerrogativa de fiscalização ela deve ser usada sob qualquer aspecto, sob qualquer contrato. Então, eu vejo com naturalidade a instalação dessa CPI também da Arena das Dunas. Então, teremos aí 2 CPIs, a Assembleia praticamente vai passar o segundo semestre voltado para isso, porque o prazo são 120 dias, né, que cada CPI tem para apurar essas suspeitas aí de irregularidades. E 120 dias, você pode ter certeza, Virgínia, que serão 120 dias de muito trabalho, viu? Porque a apuração desses fatos exige, uma primeira investigação, uma primeira confirmação, para, após isso, nós buscarmos a conclusão final em relatório. Deputado, a gente vai sair só um pouquinho do assunto CPI, mas ainda falando sobre Covid-19. Ontem a gente teve a publicação de um novo decreto, aqui no Estado, falando especificamente sobre também as questões de eventos corporativos, eventos sociais e eventos de massa, entre eles, a previsão do lançamento aí do Carnatal, que está previsto para ser lançado em agosto, mas para o evento ser realizado em dezembro. E o senhor, como um histórico organizador também, desse grande evento aqui da nossa cidade, eu queria que o senhor comentasse um pouco também esse assunto, essa situação que a gente está vivendo agora, as condições aí da pandemia parecendo entrar numa situação mais confortável, Eu digo parecendo porque a gente tem que ficar alerta o tempo inteiro. O que é que o senhor acha desse escalonamento, desse decreto, das fases para a realização desses eventos? Olha, ontem, inclusive, foi dada uma informação em entrevista de um dos nossos sócios, Roberto Bezerra, deixando a possibilidade de confirmação do Carnatal para dezembro. Mas é evidente que essa confirmação só se dará se nós tivermos um rebanho totalmente vacinado, certo? Nós não iremos ser imprudentes, nós não iremos ser irresponsáveis. E tudo isso, para que o Carnatal venha a ocorrer, nós precisamos ter, antes disso, futebol liberado e outros eventos de massa. Nós não podemos contrariar a regra nem colocarmos a população em risco, e não faremos isso. Nossa empresa ontem, por sinal, ela completou 34 anos de formada, certo? Nós temos a mesma participação societária desde o início e nós não iremos cometer nenhum ato que seja irresponsável. O Carnatal só acontecerá se nós tivermos, à época do lançamento, já uma clara observação de mudança total do cenário que nós estamos vivendo hoje. Agora, não é uma festa que se organiza de uma hora para outra, né? É uma festa que a gente, o natalense, o Potiguar conhece, o Nordeste conhece o Carnatal e a gente sabe que é uma festa que requer todo um planejamento, uma organização antecipada, né? E em época de pandemia, deputado, dá para fazer isso? É por isso que o nosso T0 foi dado como setembro, né?
nós teríamos muito pouco tempo, mas como nós fazemos essa micareta há 30 anos, então as coisas já acontecem um pouquinho demarcadas, vamos dizer assim. Nós já temos uma experiência maior e com certeza 90 dias seria um tempo que daria para nós colocarmos a micareta na rua. Agora, esse T0 nosso é setembro. E eu pessoalmente, quero antecipar aqui que eu não acredito que nós tenhamos em setembro o que nós gostaríamos de ter. Deputado, diante dessa sua observação, o Carnatal, se por acaso for realizado, né, ele seguirá os mesmos moldes dos anos anteriores, a quantidade de público, de eventos, de shows, enfim, de artistas, ou ele terá um novo formato? Estuda-se essa possibilidade também? Não. O que ocorre é o seguinte, que desde o início da pandemia, nós ficamos calendarizados com as bandas, certo? Em relação ao evento. É lógico que essa calendarização, ela se dá formalmente, mas nós não poderemos usá-la, nem deveremos usá-la de forma que não seja cautelosa, como faremos este ano. Então, assim, o Carnatal, ele manterá o mesmo padrão dos anos anteriores, certo? E não seria fácil, Jussara, e não seria também responsável a diminuição do evento, mas mesmo assim aglomerando. Então nós fazemos da forma que é para ele ocorrer, ou então aguardemos mais um ano. Deputado Gustavo Carvalho, já no finalzinho, né, esse 24 de junho não está bom aqui para a gente, americana, né? O que é que aconteceu? O que é que o América tem pela frente, deputado? A gente perdeu, a gente nem jogou ontem e perdeu. A gente que absurdo, eu falo é porque né, o deputado é americano, né? Estamos sofridos. Eu espero que esse tempo possa passar. Certo? Eu não aguento mais escutar Santos Neto, não deu outra vez para o América. Então, assim, mais futebol é isso. Ontem nós tivemos o Globo campeão, né? Pela primeira vez campeão do Rio Grande do Norte, em cima do tradicional ABC, Futebol Clube. E o América tem que se recompor, tem que se reestruturar. E isso tudo passa, Virgínia, na minha opinião, por um trabalho que até eu acredito que começou a ser feito aqui na casa e na base. Isso não vai tirar a América, não vai tirar a ABC do futebol aqui, se nós não tivermos investimentos na base. Esse fruto do Globo já é por investimentos de base. A participação eficiente do Santa Cruz é por investimento em base. Então não é possível que os maiores não sigam o que os menores estão dando como exemplo. É isso aí, vamos investir nessa meninada aí para ver se daqui para alguns anos a gente colhe esses frutos aí, deputado. Pois é, hoje o deputado foi da CPI ao futebol, trouxe muitos assuntos uma pauta aqui hoje. Ampla, né? E a gente agradece, deputado, pela gentileza de nos atender. A gente deseja um bom São João para o senhor, para sua família, e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Bom dia. Eu agradeço demais, Jussara, a você, a Virgínia, agradeço aos ouvintes, a audiência de vocês. Me coloco sempre à inteira disposição para participar desse debate, desse inteligente programa que vocês fazem, dando informações precisas ao Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Muito obrigada. E a gente vai conversar muito, vai querer acompanhar o trabalho da CPI, tanto na visão da oposição quanto do governo, para a gente deixar os nossos ouvintes aqui sempre muito bem informados. Obrigada, deputado. Eu vou estar sempre à disposição. Muito obrigada. Agora são 8h.